dia, um belo sábado para você. Agora, se você é adolescente, adora histórias e já acordou, continue sentado no sofá ou deitado. Certamente você está deitado, né? Porque você vai adorar o programa de hoje. Nós vamos conversar com um poderoso, embora ele só tenha 31 anos. E, pois é, eu vou explicar por quê, porque ele já escreveu 2 novelas de sucesso, imagina, 2 novelas, 5 livros e participou de mais de 20 montagens teatrais. Tinha apenas 13 anos, novinho, quando escreveu seu primeiro livro. Aos 12, seu primeiro texto foi encenado. Ele é historiador por formação, dramaturgo, roteirista de TV e cinema e contador de histórias. Por vocação. Ufa, né? Ufa! Vou parar por aqui, senão acaba o programa e eu ainda não terminei de dizer tudo que ele fez. Bom dia, Gustavo Reis, é um prazer te encontrar aqui. Bom dia. Aliás, para quem não sabe, o Gustavo foi autor da novela Sansão e Dalila e Dona Xepa, só para citar algumas, né, que foram exibidas pela TV Record. Aliás, muito obrigada por terem liberado o Gustavo, autorizado, né, a TV Record. Esse livro aqui é o último que o Gustavo, quer dizer, é o último não, a gente nunca fala o mais recente. É o mais recente, né? É o mais é. recente, proibida para mim. Aliás, eu estou lendo e estou me identificando demais, porque fala de uma turma que eu conheço de cor estarroteado, de frente para trás, que é a turma dos adolescentes, né? Você sabe que eu tenho 4 filhos, né? É. E eles me deram, assim, uma canseira. Outro dia, meu filho mais velho, tem 25 anos, falou assim, mãe, ser mãe, enfim, ele reconheceu que é um bocado sacrificante, né? Mas me identifiquei muito, né? Que bom, que bom. É um livro, todos os meus livros eu sempre mostro as histórias do ponto de vista dos garotos. Que tem tanto livro voltado para a menina, né? Sobre o universo da menina, revistas, tem, enfim, uma gama enorme de publicação para a menina. E para garoto não. E é muito divertido a adolescência do ponto de vista do garoto. É verdade. Né? Aliás, nós temos 2 autores no Brasil que estão bem consagrados por esse segmento. A Thalita Rebouças, né? E para as meninas e ele para os meninos, né? Você aborda sempre mais a questão masculina, né? Geralmente o protagonista é um garoto e é sempre do ponto de vista dele. Mas é sempre com romance, comédia. Meus livros sempre têm um pouco de esporte também, que faz parte da vida do garoto. Agora me conta uma coisa, Gustavo, por exemplo, eu comecei a ler esse livro, Proibido para mim, e começa contando a história de um garoto que é obrigado, eu não vou contar o livro todo, evidentemente, contando a história de um menino cujos pais o obrigam a ir para uma festa onde o pai vai ser promovido. Isso. Não, eu faço muitas pesquisas, assim, e eu procuro interagir muito com o público adolescente, porque isso é bom, escrever para o público adolescente. Como é que começou isso? Primeiro, eu era um adolescente quando escrevia, eu tinha 13 anos. 13 anos, o primeiro. Então, eu escrevia em intervalo de aula. Eu escrevia e mostrava para os meus amigos sobre o nosso dia a dia. Assim, então, eu comecei a escrever por aí e os adolescentes começaram a se identificar. Principalmente os garotos. Eu comecei a ver em feira de livro, eu vou muito à escola também. Os livros são adotados em escolas como livros suplementares. As pessoas fazem prova sobre o livro e é muito bacana. É bacana muito isso, bacana, né? Gostoso? E aí eu vejo isso, eu ouço, porque o adolescente quando lê, ele quer falar com o autor, ele quer falar o que ele achou da história, ele quer trocar experiências. Se ele fala assim, eu me identifiquei com o seu livro, ele vai me contar a história dele também. É verdade. Então isso foi numa bola de neve. E aí, como, lógico, você quer escrever para quem quer te ler. É muito normal as escolas adotarem livros que falam do cotidiano, né? Eu acho que de um tempo para cá é um movimento que está acontecendo. E é muito importante mostrar os dois lados. Eu acho que, primeiro, o adolescente tem essa coisa de não querer ler. Eu não gosto de ler e pronto. Eu detesto ler, a primeira coisa que ele fala. Então, a melhor forma de botar o adolescente para ler é colocar um livro que ele vai se identificar, que fale o dia a dia dele. E leitura é hábito. Se ele começa a ler o meu livro, se ele começa a ler... Se ele gostar, de repente ele vai partir para outros, com certeza. Agora, curioso, Gustavo, porque quando você começou a escrever numa época em que não tinha celular, não tinha isso. Eu sei que hoje você acompanha tudo pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais, digamos assim, mas naquela época não tinha isso, né? Não, mas assim... Como foi? Aos 22 anos, né? Qual foi deles aqui? Deixa eu ver. Foi o Bate-Coração, foi o primeiro livro. O Bate-Coração. O Bate-Coração foi o primeiro. Ele, na história, não tem celular, não tem... as redes sociais também não estavam tão em alta. Esse aqui. É o Bate-Coração. É uma história de uma escola, tem uma viagem, é um romance. As garotas adoram esse livro. Tem sempre um romance, né? Tem sempre um romance. Sempre é um romance e com muita comédia. Porque eu acho que a comédia, a melhor forma de você contar boas histórias é colocando um pouquinho de comédia nela. Mas o tempo vai passando e as histórias vão se modificando também. Eu percebi isso há pouco tempo, quando eu parei para pensar sobre o Bate-Coração, sobre o Confidências. Tudo muda muito rápido. A adolescência é uma fase que tudo muda muito rápido. Demais. E de um tempo para cá, o mundo mudou tão rápido assim. Então,
O Proibida para mim tem celular, tem redes sociais, tem conversas. Quais são os também... principais problemas que os filhos têm que você relata nos seus livros? Eu acho que é a falta de diálogo, sempre. Sempre. Acho que tudo começa com diálogo em casa. Eu acho que quando tem uma amizade, quando tem uma atmosfera de liberdade no diálogo em casa, eu acho que e com essa coisa bastante. Do Twitter, do Facebook, do iPhone, que ninguém sai do iPhone, é tudo, né? Antes de chegar na festa, as pessoas já estão na festa. Né? Isso tem no livro. No primeiro capítulo mostra que a noitada começa online, na verdade, porque a preparação, as pessoas vão chegando, vão tirando foto, você já sabe como que está o lugar, porque alguém já postou. Então, se você não vai naquela festa, você já sofre em casa, porque você vai acompanhar a festa em casa. É verdade. Porque fica todo mundo postando em tempo real. Mas isso diminui a possibilidade do diálogo, né, com os pais, né? Porque aquela tuitada toda... Mas eu acho que também, isso também rende muitas conversas interessantes, assim. Porque hoje em dia todas as mães estão... Antenadas, né? Antenadas, todas estão no Twitter, aliás, no eu Facebook. só falo com meus filhos por mensagem já. Pois é. Acho que faz parte. Acho que a gente tem que integrar isso nas histórias. E claro que o adolescente, quando vai ler uma história e percebe que aquilo ali faz parte do dia dele, o adolescente se identifica, né? Agora, Gustavo, você tem uma vida muito rica, apesar de ser uma pessoa muito jovem, você tem 31 anos, né? Mas, enfim, você começou a fazer a primeira novela, você tinha que idade? Eu tinha 22 anos. Você foi colaborador da Malhação também, né? Não, eu fui colaborador dos Ricos Também Choram. Eu fiz uma participação em Malhação como ator. Jura? Eu comecei como ator, E por que você mudou de turma? Porque eu sempre escrevi, E, na verdade, eu escrevia para poder trabalhar como ator. Porque o ator, ele tem que sempre ficar esperando alguma coisa. Algum convite, algum projeto. Eu não. Eu queria fazer minhas próprias peças. Então, para ter trabalho, eu comecei a escrever. Então, eu comecei a escrever minhas próprias peças e corria atrás de patrocínio, de diretor, porque eu não aguentava ficar esperando. Então, o caminho da escrita foi dando certo. Então, vamos lá, vamos fazer um roteiro do que qual foi o primeiro trabalho para televisão que você fez, assim? Foi Os Ricos Também Choram, no SBT, que eu colaborava com Marcos Lazzarini. Tá, Amor, né? Com 22 anos, uma novela de época, que se passava em São Paulo. Tem um vídeo dela? 32. Deixa eu ver se dá para dar uma olhadinha, deixa eu dar uma olhadinha. Foi muito bacana, foi uma experiência completamente diferente. Me mudei para São Paulo, morava aqui, então, assim, foi completamente diferente. Mas a vida sem aventura, qual é a graça, né? Exatamente. A abertura da novela. É essa daí, que você foi colaborador, né? É uma novela de época, legal. Uma novela de época, que se passava em São Paulo. Marcos Lazzarini, um grande autor. E depois, você foi para onde? Depois eu fui para Record, trabalhar com a Ana Maria Moretson. Deixa eu acabar de ver sua imagem, que está tão linda, né? Essa abertura é linda. A novela foi muito bonita. É uma experiência e tanto, né? E eu estava fazendo teatro na época. Para você participar? Como é que é ser colaborador de uma novela? Você fica responsável por alguns personagens, é isso? Aí depende do método de trabalho do autor. Tem autores que trabalham assim. Um determinado colaborador escreve para determinados personagens. Você escrevia aí para quem? Nesse trabalho, a gente escrevia um pouquinho de tudo. Assim, era o Aimar Labac e a Conte também eram colaboradores. A gente escrevia um pouquinho de tudo. É meio que o método que eu adotei como trabalho. Meus colaboradores, hoje em dia, eles geralmente escrevem todos os personagens, porque você não pode ficar limitado a um personagem só. Você acha que fica muito limitado, né? Não, eu acho que você corre menos risco colocando os colaboradores para escrever para todo mundo, porque é verdade. Às vezes um fica doente, não pode escrever, e aí o vilão, se algum só escreve vilão, o vilão fica... Eu ainda não cheguei em Sansão e Dalila, mas eu sei que Sansão e Dalila você escreveu sozinho, eu estou até cansada. Vem cá, então vamos ver o outro depois dessa novela. Aí trabalhei com a Ana Moretson, e sempre de uma novela para outra, de um trabalho na televisão, eu procurava fazer uma peça, porque eu sempre fiz teatro, então eu procurava sempre fazer uma peça entre um trabalho e outro. E aí, na televisão, foi Luz do Sol, com a Ana Maria Moretson, que foi meu primeiro trabalho, foi em 2006, 2007, na Record. E foi uma universidade para mim trabalhar com a Ana Maria Moretson, que era uma autora que eu já admirava e que tem um método de trabalho completamente organizado, que a gente se identificou. Nós somos grandes amigos até hoje, a gente está escrevendo um filme junto. Qual filme vocês estão escrevendo? Olha, essa é a novela que vocês fizeram. A Luz do Sol, novela da Ana Maria Moretson. Como é assim, tipo organizada como assim? Que tipo método de trabalho, da escaleta, a distribuição para os colaboradores. Nós fazíamos reuniões semanais para fazer a escaleta juntos. Então foi uma identificação muito para quem não sabe, olha que a Paloma tá tão bonita, né? E esse personagem era Verônica e Tom, foi a dupla da novela. Eles arrebentaram. Vocês ficam muito ansiosos na novela em casa?
Eu fico. Você assiste diariamente? Assisto diariamente e fico ansioso para assistir. Eu começo a olhar no relógio. Você muda um capítulo assim em função do que você está vendo? Assim, esse aqui não está ficando bom? Essa é a Paloma. A gente pode mudar. E o bom da novela é isso, você tem Claro que leva uns 3 dias, porque você tem uma frente, né, de capítulos. Não, sim, você tem uma frente bem maior. Você tem uma frente bem maior. Na verdade, você trabalha com uma frente mais ou menos de 20 a 25 capítulos. Então, por exemplo, quando você percebe que o personagem está cansativo, você já vai levar uma semana com ele ali, né? Agora, você falou ainda em escaleta. A escaleta, vamos explicar para o público o que é uma escaleta? O que é uma escaleta? A escaleta é um esqueleto do capítulo, na verdade. Esqueleto do capítulo. São resumos de cena por cena. Se um capítulo tem 40 cenas, cena 1, aí tem um resumo do que vai acontecer naquela cena. É como se fosse no jornalismo teaser. Exatamente. O teaser da matéria, né? Exatamente. Enfim, vocês fazem a escaleta uma vez por semana, como se fosse uma reunião de pauta nossa. A gente faz uma reunião de bloco, na verdade, porque a gente tem que escrever 5 capítulos por semana. Então, meu Deus, é uma escaleta por dia, um capítulo por dia. Você dá vontade de arrancar os cabelos, assim, né? É um trabalho completamente intenso. Você um dia ficou muito estressado, assim? Houve algum momento que você falou, não vou conseguir? Não, acho que a novela é isso o tempo todo. Toda semana você passa por situações assim. Mas você não pode se dar esse luxo. Então, por isso que é bom você ter uma boa sinopse, porque a sinopse é o seu guia. Lógico que o público interfere. Você pode mudar o final de uma novela? Sim, posso. O público interfere. Você assistindo como um ator faz determinado personagem, você muda. Aliás, a Obra Aberta tem isso. Eu vou chamar a outra novela que você fez. Depois dessa, qual foi? Foi o seriado com o Marcílio Moraes, foi Fora de Controle e depois foi a Dona Xepa. Fora de Controle. Não, foi Sansão e Dalila. Sansão não. Primeiro Fora de Controle. Sansão e Dalila e depois Fora de Controle. Sansão e Dalila, que foi um sucesso, né? Foi uma minissérie. Aliás, a Record devia se dedicar bastante às novelas de época, porque você está de parabéns, foi um trabalho primoroso, né? Que bom, obrigado. Eu fiquei muito feliz com Sansão e Dalila. Foi um trabalho em que eu pude exercitar também um pouquinho meu lado historiador. Olha a Mel, querida. A Mel estava incrível de Dalila. Dalila. E ela saiu É engraçado que a Mel saiu da minissérie Presença de Anitta muito marcada, né? E Dalila ela ficou marcada também, né? Ficou. Ela é uma mulher forte, né? Ela é forte, tem presença. A Mel é ótima. E só mulheres, né, que desafiam... Exatamente, mulheres instigantes e mulheres né? que marcaram, né, de uma certa forma. E o interessante é que a Mel, pessoalmente, tem uma aparência tão fragilizada. Agora, eu fico muito impressionada com a qualidade desse trabalho. É de cinema isso, né? É de cinema. Isso é impressionante isso, né? As minisséries bíblicas realmente, elas têm um tratamento todo especial. Eu não sou especialista não, mas eu ousaria dizer que esse é um nicho de mercado importante para a Record, né? Importantíssimo, importantíssimo. Tanto que as séries estão fazendo sucesso, um sucesso internacional. Porque não existe um trabalho desenvolvido dessa natureza, né? Não. Agora, a TV americana fez a Bíblia, que na verdade é uma compilação de histórias da Bíblia. Aí a gente está desenvolvendo várias histórias, né? Várias minisséries em cima da Bíblia. E o que não falta é história para contar. O que te desgastou com esse trabalho? Sansão e Dalila, na verdade, eu tive um trabalho prévio, eu passei 2 meses pesquisando, conversando com o historiador, primeiro para me ambientar. Então, depois eu percebi que eu estava tão dentro tão envolvido, e que eu não tinha feito equipe ainda. Então, por isso que eu trabalhei sozinho em Sansão e Dalila. Eu escrevi 20 capítulos sozinho. Porque se entrasse uma pessoa na equipe, ela tinha que embarcar naquele universo. Teria tanto trabalho para a pessoa embarcar, porque eu preferi E os atores, você escolheu pessoalmente? Ou você delega isso para a emissora? Não, eu participo diretamente. Como diretor, Sansão e Dalila era o João Camargo, que foi um grande parceiro. E, claro, e todo o departamento de elenco. Olha, fala um pouquinho dessa foto. Olha que coisa mais linda isso. Isso foi quando o Sansão foi lutar com 40 soldados filisteus. E foi incrível. Foi uma cena que chamou a atenção pra caramba. A gente alcançou picos de liderança. Foi um capítulo bem importante. E essa aí foi a relação dele com a Dalila, que todo mundo queria ver. E na história da Bíblia, na verdade, a Dalila, ela aparece no final da história de Sansão. Na história da Bíblia, a Dalila aparece numa partezinha. Só que ficou tão marcada a história desse casal... Que você deu uma dimensão maior. Que eu você se apropria da história, né? Eu optei por mostrar a trajetória. Olha você com os atores, né? Esse é o João Camargo, o diretor-geral da minissérie, foi meu grande parceiro, e o Fernando Pavão, nosso Sansão. E aí eu optei por mostrar a história da Dalila desde o início, até o encontro dela com Sansão.
Foi uma escolha muito apropriada. Essa é Dona Xepa já, né? Essa a gente chegou na galera da Xepa. Aí, ó. Agora, como é que é sair de uma novela tão diferente para outra, assim? Completamente diferente, Completamente diferente. É a água pro vinho, assim. Mas Dona Xepa foi... Isso aqui, desculpa te interromper, esse é Dona Xepa ainda? Dona Xepa ainda, Foi um momento que as pessoas não acreditaram que eu matei a mocinha da novela. Pois é, foi um choque, aliás, né? Foi. Mas que maldade, por que você fez isso? Mas estava prevista desde o início na sinopse. Mas mesmo que contraria a vontade das pessoas, tem que fazer? É bom fazer também uma coisa para chamar a atenção da história. Esse foi o seriado do Marcílio Moraes, Fora de Controle. A Dona Xepa também era uma história que já existia, você também não pode fugir demais, né? Era uma peça de teatro do Pedro Bloch, uma história que está no imaginário das pessoas, todo mundo já teve outras adaptações, tanto para televisão quanto para cinema. Então é uma história que faz parte da... Aliás, você sabe que quando era garota, eu fiz uma encenação. A primeira adaptação na escola que nós fizemos, no Colégio Anglo-Americano, foi Dona Xepa. É mesmo? Engraçadíssima. Assim, minha irmã e eu, a Luvília, ela deve lembrar disso. Enfim, me lembrei agora, fiquei tão estressada que eu comi todos os dedos. Assim. É mesmo. E Dona Xepa, muita gente conhece por causa disso. A própria Ângela Leal, a Dona Xepa foi encenada no Rival, que era do pai dela. Então ela acompanhou a peça, mais de 500 apresentações. Foi o primeiro capítulo. Agora quem administra o Teatro Rival é a Leandra Leal, filha dela, né? Ajuda, né? E a própria Ângela. Então, para ela foi muito especial também fazer esse personagem. Já foi minha vizinha de prédio. Né? Ah, é? Agora chama-se Petrovaz Rival, né? Olha, a Ângela está muito bem, né? Foi incrível. Você acredita que tem mulheres ainda tipo a Dona Xepa? Acredito. Acredito e eu pude perceber isso Quer dizer, eu sei que existe, eu vou ao mercado, vou à feira também, enfim. Existe bastante. Olha lá. Muito legal. E eu acho que todo mundo tem um pouquinho da Dona Xepa, sabe? A Dona Xepa é a mãezona, é aquela pessoa inocente que ela, na verdade, não é que ela não perceba a maldade, ela percebe, mas ela prefere passar por cima da maldade. Ela vê a vida ignorar, por outro lado. Né? Ela tem uma ótica positiva da vida, ingênua, pura, né? E eu acho que isso... Na novela, esse núcleo da vila, eu procurei resgatar o lado familiar da vizinhança, porque hoje em dia é uma relação tão fria. Mas você acha que mesmo nas zonas mais, assim, nos subúrbios, você acha que isso ainda... Ainda acontece, que a vida de um vira a vida de todo mundo, ainda acontece. Eu acho que depende muito das circunstâncias. Por exemplo, a minha diretora, Jacira, ela mora num prédio pequeno e se dá com o prédio inteiro, na Lagoa, entendeu? Eu acho que depende muito assim, né? Mas isso acaba virando uma exceção. Porque o que lá eu acho que é uma exceção, porque o mais comum, lâmpada, se ajudam. Pois mas isso é ótimo. É ótimo você ter uma vizinhança, você tem o vizinho como uma extensão da sua casa. Isso verdade, era muito comum. Legal, né? É muito bacana. Mas hoje em dia, se você precisar de uma batata no meio do jantar assim, você morre de vergonha de pedir ao vizinho. Exatamente. Né? Se você entrar no elevador, se bobear, você não vai dar bom dia, você não vai receber um bom dia. Então, eu não, porque eu sou falante, né? Não, e às vezes você vai falar e a pessoa não vai te responder. Porque tem essa frieza. Essa coisa, né? Agora, a Dona Xepa não me permitia mostrar esse outro lado. Eu vou para o intervalo e depois do intervalo eu queria saber com você, Gustavo, o que vem pela frente aí? O que você está preparando lá na Rede Record? Tá ótimo. Tá direto lá, né? Tô. Tá bom, então tá. Então já a gente volta, tá? Eu sempre gostei de sair com os amigos na noite, tomar uma cerveja, paquerar. Hoje, faço isso com mais responsabilidade. Nunca dirijo depois de beber. O duro é que para aprender essa lição, eu quase perdi minha vida num acidente. Mas agora, eu salvo vidas, contando a minha história. O Bruno trabalha conscientizando motoristas na Operação Lei Seca, que já salvou milhares de vidas. Ouça a voz da experiência. Nunca dirija depois de beber. Governo do Rio de Janeiro. Somando forças. Engesig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Olá,
Olá, estamos de volta aqui na Band, nesse horário maravilhoso, com Gustavo Reis. Olha, essa música é trilha sonora de um livro. Esse livro aqui, que é do Gustavo Reis, meu entrevistado desta manhã, né, que escreve muito para adolescente, escreveu várias novelas, só estou recapitulando, entre elas Dona Xepa, Sansão e Dalila, enfim. E o personagem, esse personagem aqui, o Pedro, do livro, é um compositor, né? É. Por isso você compôs as músicas. Ele escreve para a banda de rock dos amigos. Quem está cantando? É o Yomi Lugon, é um cantor que as músicas, as letras de 3 músicas estão no livro e o leitor pode entrar no meu site e baixar as músicas que estão disponíveis. Você é um descobridor de talentos, né? Você acabou descobrindo na novela o menino que está fazendo Cazuza, né? O Emílio Dantas fez Sansão e Dalila, ele começou em Sansão e Dalila na minissérie e fez agora o Benito de Dona Xepa, está arrebentando como Cazuza. É verdade. Agora é bom saber o seguinte, todos os atores fazem teste, tá? Deve ser muito chato o teste. Enfim, agora, o Gustavo, eu tô aqui com um pedacinho de um capítulo seu aqui, né? Que não vai dar para ver na telinha e tal, não sei. Algumas laudas do capítulo 61, me informa a Jacira, minha diretora, da Dona Xepa, né? E aí eu tô chocada, porque você tem aqui a escaleta, como você chama, né? O teaser, você tem o teaser, e aí você tem os diálogos, né? Você tem aqui, só aqui você tem vários personagens aqui num diálogo, né? Sim. Aí eu tô aqui com 1, 2, 3, aí depois tem cena, corta para lá. E você tem que dar um ambiente também, né? Tudo, tá aqui. tudo. Xepa está desacordada na cama de Rosália, com a foto da filha na mão. Camila entra já falando, Dona Xepa, a senhora não vai mesmo lá na reunião no Clorivaldo? Aí a Dona Xepa está imóvel lá, assim, caidaça. É isso, tem tudo, o capítulo tem que ter tudo. E na verdade, são 40 laudas, né? Foi aprovada? Um capítulo, a minha leitura? aprovadíssimo. Eu quero dizer que foi ao vivo, tá? Não ensaiei. Enfim, mas 40 capítulos por semana. 40 laudas por dia. Por dia. 5 por semana, 5 capítulos por semana. Tá feliz com o que você está fazendo? Muito, né? eu fico muito realizado. Um trabalho muito intenso, mas dá muita realização, né? Escrever, e quando chega ao público e a resposta do público... Já te bateram na rua por alguma reação? Não, mas a minha vilã, Thaís Fersosa, sofreu agora com a Rosália, que era filha da Xepa, que era uma peste, né? Era uma peste. Tinha vergonha da mãe, né? Ela falou que muita gente falava com ela. Agora, Gustavo, quais são os seus próximos planos? Eu quero muito, assim, eu sempre faço teatro, claro. Eu já estou com uma peça engatilhada que vai ser uma nova adaptação do livro da Thalita Rebouças, que eu adaptei tudo para o Popstar, que foi ótimo. A gente ganhou o Prêmio Jovem Brasileiro e foi... Que bom que vocês são amigos, né? Não, a gente é muito amiga, a gente escreve junto, assim, quando faz gosto muito da Thalita. Reunião. Eu admiro muito ela. Ela fez, assim, a Thalita tem um papel muito importante na literatura juvenil. Muito importante. Assim, ela abriu as portas para a leitura. Acho que o jovem parou de falar que não gosta de ler depois da Thalita. Tá. Então, uma nova peça que eu vou adaptar de um livro dela. E, claro, eu já tenho projetos de sinopse na Record. Já tem 2 sinopses na Record, vou contar, tá? Na Record, é um para o público infanto-juvenil. Isso. E outro... Para o público adulto, das 22 horas. Qual você prefere? Eu tenho muita vontade de escrever para adolescente na televisão. E não tive essa oportunidade ainda. Já escrevi policial, comédia, bíblico, ainda não escrevi para o adolescente. Então, eu quero muito escrever para adolescente. Evidentemente, vai ter tempero de amor, né? Sempre, sempre. Eu acho que é sempre bom. A pessoa sempre quer ver uma história de amor, torcer pelo casal, querer matar o vilão. E, claro, rir com uma boa comédia. E o das 22 horas tem uma coisa de vingança. É, uma história de vingança. Como diz o Léo Dias, pronto, falei. Exatamente. Tá bom, Gustavo. Agora deixa eu te falar. Você tem planos para ter filhos agora? Por enquanto, não. Eu continuo e a Manuela, sua mulher, que você ama? A gente está junto há 10 anos, praticamente. Nossa, como é que alguém fica junto 10 anos, né? Começou a namorar muito cedo. Olha que lindo, isso é no dia do casamento, obviamente. Dia do casamento, né? Em 2009. Foi aonde? Foi no Tio Sam, em Niterói, em Cambuinhas. Niterói. Olha que bonito. Isso em Morro de São Paulo. São Paulo, vai ser Paris, né? Paris, Mas no Louvre. E a Manu é atriz, também é escritora, também fez a novela. Então a gente fala... Vai lançar um livro ano que vem. Vai lançar um livro ano que vem também, juvenil. E esse? Esse é nosso filho peludo, Sansão. Sansão, né? Vocês têm muito trabalho pela frente ainda, né? Verdade. E esse é o Sansão tomando vento, né? Tomando vento. Que bonitinho, né? Então, a gente fala a mesma língua, né? A gente conversa o tempo todo sobre o meio, sobre histórias, sobre
filme, teatro. Estão em casa, digamos assim, exatamente. Né? Tá. Bom, e você vai ter essa definição de qual vai emplacar? Em breve, em breve. Vocês ficam ansiosos? Ficamos sempre. Eu sempre fico ansioso, mas eu transformo a minha ansiedade em produção. E eu acabo me envolvendo em vários projetos ao mesmo tempo. Estou escrevendo um filme com a Ana Moretson. Qual é o nome do filme? Sockzoom. Sockzoom? Sockzoom. O que é isso? É o nome de um super-herói. É o que vocês criaram? É um infanto-juvenil. A gente a gente ainda está escrevendo o roteiro. É o que? Um bichinho? Um personagem? Não, é um super-herói, Sockzoom. Sockzoom. E a gente está escrevendo animado, esse roteiro. Não. É um livro, um filme para família, na verdade. Mas eu acabo me envolvendo em vários projetos quando fico ansioso. Então eu estou envolvido com esse projeto. Tem a peça sobre o livro da Thalita, o Confidências, Confusões e Garotas, que é o meu segundo livro, também eu vou colocar no teatro de novo. Enfim, acho que a gente tem que contar a história. Até o Natal alguma coisa vai rolar, né? Se Deus quiser. Bom, quando a Manuela vier, você volta, tá? Volto, se você puder, sem dúvida. Tá? Sempre que... Manda um beijo carinhoso para alguém. Não, peraí, antes de mandar um beijo para alguém, eu queria mandar um recado para vocês, que a gente tem a expectativa de muitas férias, né, de viajar, enfim. Não se esqueça que quando você viaja... Você acabou de chegar da Grécia, né? Eu não sei se você fez isso, você planejou os locais que você ia antes, com antecedência. Sempre planejo. Então, pois é. Eu agora estou fazendo isso, porque eu descobri um site que é muito legal, que é o www.boasviagens.com. Então, aí você... Porque às vezes a gente viaja, né? Chega lá, não sabe o que vai fazer, fica perdido e tal. Então você compra antecipadamente todos os seus passeios, você organiza os translados, às vezes chega no aeroporto, fica sem saber o que fazer, principalmente se for um país com uma língua muito diferente, né? Os ingressos para os espetáculos. É até bom que você forma um roteiro, né? Então, já sabe, www.boasviagens.com. Agora, o boasviagens.com faz parte da operadora Traveling, que é muito legal também, que você pode utilizar nas suas viagens, que coordena isso, né? Evidentemente, eu uso direto, tá? Bom, vamos viajar? Vamos, já estou... Vai viajar para onde agora? Não sei ainda, mas acho que para Nova York. Nova York? Antes do final do ano? Para ver umas peças, até para me alimentar um pouquinho. Não, Natal aqui. Natal aqui, né? Fala de um sonho, Gustavo. Um sonho, continuar vivendo da minha profissão, assim, podendo escrever o que eu gosto e para quem eu gosto. Eu acho que isso é um sonho. Tá legal, um sonho bom esse, né? Manda um beijo para alguém. Um beijo, claro, para minha família, para a Manuela e para os meus seguidores no Twitter, que são leitores, são telespectadores. E eu sempre converso com eles sobre tudo. E um beijo para eles. Aliás, a Thalita me falou que ela decide muitas coisas nos livros dela pelo Twitter. Eu também, eu faço uma pesquisa grande ali. Tá, qual é o teu endereço no Twitter? Gustavo Reis, @ Gustavo Reis. Gustavo Reis, só. Tá, Reis com Z. Isso, Reis com Z. Ok. Bom, gente, muito obrigada pela participação aqui. Eu espero que a garotada tenha assistido. Se não voltou da noitada e está dormindo até a tarde, né? Da night, porque a night agora é tarde, né? Você sabe, né? Enfim, a night começa 1h da manhã, meia-noite, né? Um beijo carinhoso para todos vocês. Até sábado que vem e até lá, então. Beijo. O coração disparou. É a sua princesa. Ele me avisou. Fiquei engasgado, sentimento abusado. Você era mais linda e me fazia fraquejar. Minha roupa amassada, meu cabelo bagunçado, coração acelerado.